Oi, hoje a gente conversa sobre neuroplasticidade. Se você está curioso, vem que vai ter uma grande conversa hoje com Dani Cordeiro, explicando a gente sobre neuroplasticidade, como que a gente usa isso dentro do dia a dia da gente, na nossa na arquitetura também, mas o que é exatamente neuroplasticidade, né? Vamos hoje conversar com Dani Cordeiro, que vai falar pra gente sobre esse tema, que é um tema, pra mim, eu tô cheia de dúvida, tô doida pra saber aí tudo que ela vai falar. Então, Dani vai entrar aí para conversar com a gente sobre neuroplasticidade na arquitetura e de uma forma geral, né? O que é neuroplasticidade. E aí, Dani já está aqui, já está. Peraí, que eu. Opa, já foi, já fez a solicitação. Aguardando entrar. Conectando. Ei, Mila! Olá, Tá joia! Dani! Tudo bom? Graças a Deus e com você aí. Tudo bem também. Dentro dessa loucura da gente, né? Com certeza, reinventando o tempo inteiro, né? O tempo todo, né? É loucura isso. Gente, a gente está falando com Dani, que tá em Minas. Você tá em Belo Isso, Horizonte mesmo, né? tô em BH. Ah, em BH mesmo. E hoje a gente vai falar, Dani, que tem essa experiência aí na parte de educação, né, Dani? Muito, que está sendo um Isso. desafio enorme, né? Mas não é sobre isso que a gente vai falar agora. Não, o tema é outro. O tema é outro, mas que é um desafio enorme esse momento na educação, né? É um Não, com desafio, certeza. né, incrível. Os E aí a dificuldade professores. isso. E dos próprios alunos, né? Que cada um tem uma forma de aprender mais fácil do outro, então acabou tendo que ter mais cuidado, inclusive, com isso, né? Tá sendo uma trabalheira dobrada, viu? Não é? É porque eles Ah, achavam que sabiam muitas coisas de tecnologia, mas na verdade, sim, na hora que é para digitar e enviar, estão percebendo que não é tão simples que assim. não é tão simples assim. E, na verdade, mudar toda a linguagem também de aula para essa nova. Para Sim, segurar. sim. Como é que você segura a atenção do menino do outro lado, né? É. Com outro momento. Você não está visualizando ele, né? Ele, E então, muitas vezes eles desligam a câmera, né, e o microfone, e aí você não sabe se está não ali. sabe, está dormindo, se não está. Eu vivo perguntando, quando eu dou aula no meu caso é universidade, mas eu vivo Aham, perguntando. Não tem sei que fazer quem, me diga o sentido. que você acha. Aí demora um pouco, eu falo, estava dormindo, né? Aí eles ficam, não, professor, fala não. É É, dessa não, forma. não é? Mas, bom, hoje, assim, super obrigada por estar aqui, por Eu ter que aceitado esse agradeço. convite. E hoje a gente fala sobre neuroplasticidade. Primeiro, eu quero que você explique isso aí, primeira coisa. Então vamos lá, Mila. Bom, obrigada pelo carinho, por esse desafio, né? Eu consigo Uhum. ver assim o cérebro em todos os lugares e nada melhor do que na arquitetura, viu? Sim, E a sim, sim. neuroplasticidade é exatamente a capacidade que os neurônios têm de se adaptar em novos Uhum. espaços, em novos ambientes, né? E com Tá. isso as funções, o perfil e a química desses neurônios, eles modificam de acordo com esse Uhum. espaço que ele se Isso. encontra, Aham. entendeu? Então, isso, pô, se a gente pensar isso numa forma de em arquitetura, em espaço, é exatamente, né? Você vai se adaptando a espaços da necessidade que você precisa, né? Exato. Então, Bem, assim, bem interessante isso. então Então a gente se quando coloca você como neurônios nos espaços, né? isso Quase isso, se adaptando, né? isso. E eu acho muito bacana porque, né, igual a gente tinha conversado, vocês entram num espaço vazio, né? E tem Sim. que ter a escuta daquilo que o cliente está querendo, como que é esse aconchego. E a Uhum. partir dessa escuta, vocês vão modular aquele espaço. A mesma coisa Sim. acontece com o cérebro. Ele começa com a neuroplasticidade, a modular como que ele vai interagir com esse novo ambiente. E o Aham. ambiente, Mila, interfere demais nas funções cognitivas do cérebro. É através da luminosidade, é através das cores, é através Uhum. dessa Da acolhida acústica também, né? Da de acústica, tudo. tudo que compõe o conforto de um espaço, né?
luminosidade, Exatamente. acústica. Uhum, uhum, Então, a arquitetura, ela é um canal direto com o meio de comunicação com o cérebro. E o cérebro, para se comunicar com o meio ambiente, ele uhum, precisa uhum, exatamente, né, das uhum. 5 percepções, né? A visão, a audição, o Sim, olfato, o tato, né? O paladar, paladar, no sentido é, do ambiente, eu acho que ele tem sim. gosto, né? Tem ambiente que tem É gosto. verdade, né? Às vezes você chega na cozinha e você fala, gente, já tô, né? Então, ó, a Grace, Não ó, tinha. sabia que você ia estar aqui. E tá com o Gabi aí do lado, tô vendo. Oh, Que bom. delícia! Ah, e Sim. essa neuroplasticidade, Uhum. Mila, vai ter tudo a ver exatamente com esse ambiente que Certo. vocês vão moldar. Então, eu acho que o papel Uhum. do arquiteto é assim, super importante para que Uhum. essa pessoa que vai habitar esse espaço produzido com tanto Sim, carinho sim, tenha sim. exatamente essa acolhida e Uhum. consiga ter esse conforto e o bem-estar, igual você disse. Uhum. Inclusive, Uhum. dentro da neurociência já tem um novo ramo chamado neuroarquitetura. Olha, interessante, dentro da neurociência. Então, na Dentro da verdade, você já neurociência. começa a ter um estudo bem mais aprofundado dessa relação, né, que você está falando, Sim, né? sim. Sim, Eu estava pesquisando, né, que muito para mim legal. Aham, é novo, a minha neurociência é mais voltada para a área da educação, mas de educação. Aham. eu que adoro os desafios, né? A Eu gente vê. Aí eu saí a pesquisar. Então, dentro da Aham, neuroarquitetura, é uhum, exatamente ver esse espaço uhum, ideal para que esse cérebro uhum, se sinta confortável. Porque um cérebro com medo, um cérebro em fuga, ele não consegue produzir, ele não uhum. consegue fazer nada, nem mesmo Sim, relaxar. Quem faz entendi. isso para o cérebro? Vocês, arquitetos, que vão construir esse ambiente da melhor maneira possível, Aham, moldando esse espaço de acordo, né, com a aham, afinidade, né, de aham, quem vai habitar. E os aham. espaços corporativos estão investindo na neuroarquitetura para poder ter o seguinte: quanto maior conforto, maior a produtividade. Isso eles já Perfeito. perceberam. Sim. Então, antes era muito comum a gente ver aquelas baias, né? Todo mundo Uhum, separado no ambiente. E hoje sim. essas baias tendem a desaparecer, agora vão virar acrílico. Por conta da pandemia, não pode todo mundo ficar Não junto. pode ficar junto, né? Mas já estava o open space, como a gente chama, né? As open plants, que são as plantas abertas, onde está misturando todo mundo, já estava, né, totalmente aceita e utilizada. Mas agora com a pandemia isso vai regredir um pouco mesmo. Vai sim. Aí vai para o É. acrílico, que é transparente. Porque o que acontece? Eles estão Aham. percebendo e descobrindo Aham. que o cérebro precisa de conexão. Ele necessita de estar perto e ele precisa desse conforto. Então, ele estando bem, ele Uhum. entra num piloto automático no sentido da Uhum. produção, Sim. aumentando a produtividade, que é que todo mundo quer, desse Uhum. ambiente colaborativo. Estando num quarto ou em casa, Aham. eu quero relaxar, eu quero ficar mais tranquilo. Então, Perfeito. Isso. então, nada melhor do que dentro de modular tudo isso, ter Uhum. atenção, né? A questão da luminosidade, das cores, desse Perfeito. aconchego que todos têm Uhum. que ter, né? Uhum. Procurando sempre um equilíbrio, né, entre a mente, Uhum. as emoções, que são importantes demais, e o, Demais. e o corpo, É. né? Uhum, uhum. E aí você fala uma coisa certa, que na verdade a gente fica muito atento na hora que a gente pensa em espaços, que toda a comunicação do cérebro ela vem pelas Pelos cinco cinco sentidos, sentidos. né? O primeiro de todos é o visual, que é o que a gente primeiro utiliza antes de qualquer coisa, porque antes da gente pegar a gente enxerga, né? Uhum. Então, é, como que a gente pode, vamos lá, apurar mais esses sentidos para que a gente desperte exatamente o que a gente quer desses sentimentos. Então, por exemplo, doutor, deixa eu tentar clarear aqui minha pergunta, né? Tá. Quando você falou em corporativo,
você fala de mais produtividade, mas isso tem um limite também, porque produtividade demais causa esgotamento, quer dizer, estímulo demais causa esgotamento. Sim. Então você tem que ter todo um limite de controle, e aí você falou bem com o controle do conforto daquilo ali. Então não adianta pegar um espaço e colocar ele altamente com cores que estimulem e tal, e iluminação muito com alta quantidade de luz e tal, e isso causa esgotamento, então já não vai funcionar, né? E definir essas funções. Mas como que a gente pode, será que você consegue me dar algumas dicas Quem sou aí? eu? É assim. Vamos De lá. como é que a gente linka isso mais, assim, na hora de estar dentro do espaço. Porque mesmo que eu não seja arquiteta, eu tenho um espaço, eu tenho minha casa, alguma coisa me incomoda e eu não sei exatamente o que é, né? É verdade. Como que funciona isso, né? Você fala, nesse quarto eu não consigo relaxar, quando eu chego no quarto, né? Eu estou trabalhando, todo dia eu tenho dor de cabeça, por que será? Tem tanta coisa envolvida nisso. Tem. E são Né? coisas, às vezes, simples, que às vezes falam, não tinha percebido isso. Igual você comentou, excesso de luminosidade, ele vai cansar o cérebro, porque ele vai ficar em estado de alerta o tempo inteiro. Então, né, a questão da luz natural, ela é o ideal por dois fatores. Um, que a pessoa tem a noção do tempo cronológico, né? Então, ela consegue saber se é de manhã, de tarde, de noite, porque senão entra no ambiente com aquela luz muito artificial, você perde, né, totalmente a noção. E a questão do tempo no sentido de clima. Será que está sol? Será que está frio? Será que está chovendo? Então, essa questão dessa luminosidade natural, da conexão com o mundo externo de onde você está, ela é importante. A questão das cores, que eu tenho cores muito vibrantes, né? Eu acho que na arquitetura vocês falam cores quentes, qualquer coisa você me corrige, tá, Nila? Vá fundo. Elas realmente são bem excitantes, elas deixam a adrenalina mais alta. Ao mesmo tempo, se você tem aquela cor monocromática, aquela coisa muito igual, também fica muito banho-maria, né? Ou seja, fica bem sem graça e você não tem aquele start, o estímulo. Então, quando você tem um ambiente grande, você tem como brincar com essas cores. Se o ambiente ele é menor, tem que ver qual que é a função desse ambiente. Ele é para relaxar? Então, cores mais suaves, tons mais pastéis. Ele é para dar uma energia maior, para ser um lugar mais vibrante. Então, joga né, a cor mais vibrante. Então, você entender o que o cliente quer e entender o que aquele espaço vai me fornecer, ele é importante. Tem uma tendência de trazer as plantas para dentro de casa. De preferência, as naturais, né? Eu, como bióloga, falo em planta artificial, eu até tremo. Já arrepia, né? Eu tô fazendo uma horta, tá? Primeira vez na minha vida eu tô fazendo uma horta. Parabéns. Tô mesmo, depois eu vou botar umas fotos aqui no Instagram. Tá difícil, não tá fácil não, viu? Vou te falar que eu não entendo nada disso, tá difícil. Não é Fiz fácil, um berçário primeiro. Não é fácil, não. Fizemos um berçário primeiro, botamos as sementinhas, já tem uma semana, já estão crescidinhas. Agora o que é que eu vou fazer com elas? Eu não sei ainda, não decidi ainda. Mas vamos em frente. Enfim, depois que elas crescerem, você vai mudando elas de lugar. Vai mudando. Mas vamos lá. Então, trazer essas plantas para dentro do ambiente, ele também é importante, que tem questão mesmo de energia, questão de ser vivo. Né? E eu tenho, né? Eu puxo para o biólogo, que é meu lado. A gente tem necessidade de viver em sociedade, então por isso a importância da conexão e da natureza. A gente sente falta. Né? Claro. Então, às vezes, a gente sente aquele cheiro de terra molhada, né? A gente fala, ai, que cheirinho gostoso, porque dá esse aconchego. Então, saber São referências, né? São referências que você precisa. Isso. E não simplesmente chegar e colocar tudo no concreto, que fica mais prático de um certo ponto, mas você perde de outro. Então, achar esse equilíbrio, a temperatura, né, que é outra coisa super importante. Se eu tenho muito calor, gera cansaço, gera sonolência e realmente você não consegue trabalhar. Se eu tenho o contrário do frio, eu fico tão tensa porque eu quero me aquecer que eu perco totalmente a minha atenção. Então, o que a gente fala é assim, o ideal seria a temperatura 25 graus,
Aí tem gente que fala assim, não, mas 25 para mim é quente. Então, no máximo, baixa para 23, 22. É quando o organismo trabalha melhor. Melhor, claro, claro. Né? E se eu consigo remodular um espaço, quem dirá remodular o cérebro? Né? Que ainda bem que a gente sabe disso, que a gente consegue ter esse impacto. E o ambiente ele é tão importante que às vezes você chega na casa de uma pessoa e fala assim, nossa, não sei porquê, mas aqui eu me sinto tão bem. É exatamente por conta da disposição dos móveis, a questão de janela, né, dessa claridade. Então, eu estando bem, significa que meu cérebro ele está bem, ele está confortável. Confortável. Ele funciona em plena função, né? É isso? Exatamente. O cérebro, para ele funcionar legal, ele tem que estar assim, primeiro, hidratado, então a pessoa não pode estar com sede, bem alimentado. Bem alimentado. Bem alimentado, hidratado. E ele está num lugar em que ele não se sinta apreensivo. Porque se ele está num lugar desconfortável, ele quer o quê? Fugir dali. E aí você vai trabalhar com fuga. Trabalhando com fuga, a quantidade de adrenalina sua está lá no alto. E aí você não tem a serotonina, que é exatamente esse neurotransmissor do bem-estar. Então, se eu tiver com sede, o cérebro está já em sofrimento, tá? Quando fala assim, não, tô morrendo de sede, ele já tá com sede há muito tempo. Até ele perceber, né? Já tá desesperado. Entendi. Já tá sedento mesmo. E a questão da uma alimentação, né? Logicamente saudável, né? Para ele poder também se equilibrar das melhores formas possível. Então, se eu tenho, quanto maior o meu conforto, maior a minha produtividade. E a composição do ambiente é quem vai impactar diretamente tanto na questão cerebral quanto até na rotina da vida da gente. É interessante. Muito, muito. A gente conversou aqui a semana passada, eu acho, sobre organização, personal organizer, né? Eu assisti um pedacinho. Você assistiu, né? Maravilhoso. E é muito isso que ela tá falando. Quando a gente não sente... Então você fala assim, gente, não consigo pensar, tá tudo tão bagunçado, porque a gente fica bagunçado por de fora, tiver bagunçado, e vice-versa. Se você tiver bagunçado por fora, com certeza, né? Vice-versa, né? Eu acho que é uma coisa que tem que estar ligada diretamente. Tem que estar a organização e o bem-estar, eu não sei como é que separa, não tem como separar, né? Não tem como separar. Agora, e o cérebro gosta de... O cérebro é metódico. Ele gosta de tudo organizado. Né? Tudo organizado. E aí, como é, assim, uma pessoa que não é organizada? Isso é o quê? É um defeito do cérebro ou alguma coisa nesse sentido? Aí a pessoa vai te falar. Uma bagunceira. É que faltou um neurônio, é isso? O rebelde, neurônio rebelde. Boa. Ela vai falar que ela é organizada dentro da bagunça dela. Isso. De vez em quando eu dou essa fala aí. Mas é verdade. É porque, na verdade, a organização dela é diferente da uma organização mais sistematizada, uma organização mais sistêmica, né? Mas, e essas pessoas que são mais bagunceiras, assim, quando você mexe e organiza, ela fica louca. Ela fica perdida. Subiu tudo. Fica. Aí você fala assim, mas eu etiquetei. Professor Daltro falou que é toque. Isso é toque. Tem que ter cuidado também para não virar toque mesmo. Nem 8, nem 80. 80, quem sempre... minha mãe tá aqui dizendo, sempre digo isso, sempre diz que tá aqui na bagunça dela, ela arruma. É bagunceira. Eita, vai me matar depois daqui. Vai me matar, porque tá dizendo que é bagunceira. Sinceramente, não, um pouquinho só, um pouquinho. Mas ela é organizada dentro dessa bagunça dela, você pode ter certeza. Que aí você vira para as pessoas assim... Cadê assim, não sei o quê? Ela sabe onde acha tá. na hora. Acha. Agora, isso. se você colocar... Ninguém mais acha. Em uma questão, né, de organização, de caixinha, de fitinha e de etiqueta, tem pessoas que não dão conta realmente disso, né? Elas se sentem até sufocadas. E o respeito a essas pessoas, ele é fundamental, né? Então, assim, às vezes você vai lá montar um quarto, você coloca um tanto de prateleira,
aquilo para a pessoa pode se tornar assim, um pânico. Nossa, o que eu vou fazer com essas prateleiras? Como Né? é que eu vou manter isso tudo direitinho, arrumadinho? Ó, Vou ter que deixar a gente tudo. pegou num tema perigoso aqui, viu? Ó, a Leninha tá Ai, dizendo que na casa dela ela tem essa experiência que o marido dela é um terror. Gente, não deixa esse pessoal ouvir essas lives, não. Eu já vou levar uma surra depois daqui, né? Minha mãe já disse que entregou a mãe, entreguei a mãe. A outra tá entregando o marido, tá ficando complicado. Vamos segurar aí. vamos voltar aqui para os ambientes, para as cores que ficam Para, mais Leninha. tranquilas. Leninha, para que isso vai dar separação, hein? Olha lá, Pois falando é. público isso. O Olha, marido vambora. vai ficar com raiva. Então, essa questão, né, de ter, primeiro, eu acho que é o respeito com quem você vai trabalhar, entender o que, que ele está querendo, né? Sim. Como, porque muitas vezes o arquiteto faz coisas maravilhosas e a pessoa, ao ver, ela às vezes fica sem graça de falar assim, não era bem isso que eu queria. Não era bem. Né? E, na verdade, a pessoa ela tem que se expressar para que vocês possam ouvir. E aí, ao canal de comunicação já com o cérebro, né? Aí você escuta, percebe o que, que ela quer. Sempre tem uma emoção nesse ambiente. Né? E esse ambiente, tendo, juntamente com a emoção e o escuta, ele tende a ser acolhedor. Tem gente que tem mania de almofada. Você chega na casa da pessoa, tem aquela quantidade de almofada, aí você fala assim, meu Deus, eu ponho nas costas, eu seguro, o que, que eu faço com ela? O que, que eu faço com tudo isso? Só que tem gente que se sente bem, porque acredita que está abraçando até o convidado, né? A visita. Já tem outras pessoas que acham que é mais uma coisa para sujar, para empoeirar. Exatamente. Falei um pouquinho, voltou. É porque me ligaram e eu desliguei aqui. Foi aqui tá dentro. Vamos lá. Então, é importante saber, né, ter essa escuta realmente, e eu falo que aí uma escuta até ligada mesmo ao coração, de que essa pessoa está querendo. Então, esse ambiente, aí vira às vezes assim, não, eu quero um quarto para o meu filho de 15 anos, que é para ele estudar e para ele descansar. Aí você fala assim, vamos pensar. Vamos pensar. Complicado. Vamos dividir o quarto no meio, né? Quase isso. Quase setoriza. E, na verdade, às vezes tem que fazer isso mesmo, né? Aí você pode fazer um pouco com a iluminação, no caso, né? Você bota a área de estudar com a iluminação mais intensa para poder manter a atenção, né? Já não é virado para um espelho, por exemplo, na frente da bancada, porque o menino vai ficar se olhando, não vai ficar estudando. Então tem que ter alguns cuidados mesmo com esse espaço. Dá para setorizar, né? Dá para setorizar. O que não dá é para botar para ele estudar, por exemplo, sentado na cama, né? De jeito Isso não vai nenhum. funcionar. Isso não vai funcionar, né? Então tem que ter a setorização dos espaços, né? E é importante, inclusive, né, nesse momento que a gente está em home office, né, todas as profissões, né? Todas. E o pessoal fala assim, é impossível dar aula online, se vira e tem que ser. Até isso é importante, essa setorização dentro de casa. Sim. Não dá para você assistir uma aula deitado na cama, não dá para você comer deitado na cama, vendo televisão. Né? Então, isso é importante para essa organização realmente cerebral e saber o que ele está querendo. Então, a partir do momento que consegue, né, ter essa luz mais puxada para o natural, né, mais acolhedora, um ambiente de cores, ou tons pastéis, ou cores alegres, como diz, né, depende do que vai estar querendo. Claro. Menos contrastes, na verdade, porque menos contraste ele né, causa menos estímulos. E assim, tem um estudo dentro do mundo animal, do reino animal, que, por exemplo, quando você tem os contrastes, significa exatamente que é perigo. Corre, que eu sou perigoso. Então você está em alerta, né? Exatamente. Você mantém os estímulos e você mantém isso em alerta, né? Então, aí, realmente, se eu estou em alerta, eu não consigo Como é que você descansa? Isso. Como é que você descansa e como é que você produz, às vezes, também, né? Exatamente. Então, tem que ter esse cuidado, com certeza. Agora, me diga uma coisa. Eu já ouvi dizer, na verdade, já vi algumas pesquisas, que o cinza é uma cor, que na verdade, ela é uma matiz, né? Que não tem tom nenhum, que ela está preto e branco, né? Na verdade, ela não tem nenhuma pigmentação. E ela é uma cor neutra, óbvio, né? Isso a gente já sabe. Mas o que as pessoas falam é que quando ela é usada no ambiente,
se a pessoa já tiver uma tendência de ficar triste, de uma depressão, isso pode estimular mais um processo de tristeza e de depressão, né? Verdade. Então, assim, é verdade, né? Pensa assim, igual quando... pode falar. Como funciona isso dentro do cérebro? É mais ou menos assim. Eu gosto muito de pegar lá na pré-história para a gente poder entender até hoje algumas atitudes que nós temos e alguns insights que nós temos que muitas vezes falam assim, mas como que é isso? Vivia-se nas cavernas, então eu estou lá atrás mesmo. Sim. Tá, vamos lá. Vamos lá atrás. Em Salvador isso é um pouco mais difícil, mas imagina que... Você vê que eu já peguei ano passado, eu peguei vento sul, eu sei o que é o vento sul tem de ventania, vocês. tem ventania, tem. Aí você sai e vê aquele vento sul, né? Ou então aquele dia cinza, bem nublado, e geralmente os homens saíam para caça. Né? Eles estavam lá caçando. Então as mulheres que estavam na caverna não sabiam se os homens voltariam. Os homens que estavam caçando não sabiam se iriam voltar para casa. Isso gera um estresse e um sentimento de melancolia muito grande. Tanto é que pessoas que têm a tendência depressiva, elas detestam o fim do dia. Elas detestam o entardecer. Entendeu? Então, essa questão do cinza, da questão mais que é monocromática, nesse sentido de cores mais escuras, elas levam a pessoa a ficar mais assim para baixo, ficam mais desmotivadas, dá uma tristeza. E às vezes ela não consegue te explicar, fala assim, não sei por quê. Eu sei que quando eu estou em um ambiente assim, o negócio não flui, como diz, né? Quando eu já estou num ambiente mais uma cor creme, um amarelo, algo mais assim... Que já tem um tonzinho de alguma cor, um tonzinho, né? De alguma matiz, como a gente chama, que é a cor do pigmento, né? Isso. Aí você dá como se você acordasse já dá uma despertada. Exato. Entendi. Então, assim, às vezes a pessoa não quer cores muito quentes, que ali vai estar muito estressante, mas ela também não quer o sol branco, por exemplo, né? Que aí Então, brincar com essas matizes é muito legal. Porque, com certeza, a pessoa ela vai conseguir descobrir um tom que lhe cai bem. Né? O Dalton falando, amarelo me dá fome. Mas o McDonald's usou essa teoria, o amarelo com o vermelho, né? O vermelho excita e o outro e o amarelo te dá fome. Então, na verdade, quando você está num ambiente, você quer comer e ir embora. Que era o fast food, né? Exatamente. Que era justamente... Agora, se a pessoa se botar isso num restaurante francês, por exemplo, que a pessoa é para ficar, tomar não sei quantas garrafas de vinho, se você botar o vermelho e o amarelo, a pessoa vai embora e não vai consumir o que deveria consumir. Mas já no fast food isso faz sentido. Então já se usa isso, né, na arquitetura. Tem que usar com cuidado mesmo. Eu acho que... Agora, o que me preocupa, porque eu falei do cinza, porque veio uma moda, né, uma tendência... alguns anos aí, da arquitetura usar muito cinza. É o cimento queimado, né? O concreto ele ainda é um pouquinho mais amareladinho. Porque o concreto ainda tem uns tonzinhos de amarelo, às vezes você tem um pouquinho Mas o cimento queimado, por exemplo, ele é cinza, né? E veio essa tendência aí de todo mundo botar parede de cimento queimado, chão de cimento queimado, e eu acho que não foi uma ideia muito boa, não, porque ainda mais que a gente sabe que um dos grandes problemas hoje, uma das grandes doenças do século da gente é a depressão, né? Você tem os dois extremos, a depressão e a ansiedade, né? E a ansiedade, né? Os dois extremos, né? Que a depressão é exatamente, bem no linguajar, bem assim, robusto. Excesso de passado e a angústia é o excesso do futuro. Então você sofre antecipadamente na questão da angústia, da ansiedade... E a depressão, você está presa em algum lugar ali em alguma coisa que você não consegue romper. Ambientes assim, recentemente eu fui até numa casa, recentemente assim, né, início do ano, que desde março nós estamos trancafiados aqui. Mas, e a pessoa toda feliz, que tinha, né, reformado um apartamento e tal. Todo assim, de cimento, desse queimado que você falou... sabe quando você entra, não tem cara de casa, tem cara de escritório. Né? E era uma casa. Então, assim, faz falta nuances, faz falta a cor, faz falta
para Esses exatamente estímulos, né, que você falou. isso. Porque Uhum. aí o cérebro, ele chega no ambiente, ele reconhece muito mais do que a consciência da gente. Então, ele sabe tudo o que está Sim, acontecendo, ele sim, sim. filtra e vai te dar as Uhum. informações que você, naquele momento, precisa saber. Perfeito. Então, se ele está no ambiente, né, que ele percebe que não tem uma porta que ele consegue sair rapidamente, ele não sabe onde é que é o banheiro, ele não sabe onde que tem uma água, são coisas muito simples, mas que ele É fica verdade. atento a tudo isso, ele já Uhum. começa a ficar incomodado. E aí são lugares, geralmente, que você vai e vai embora rápido, igual você falou aí do vermelho, né, que você começou a falar, e realmente, a Uhum. cor vermelha, ela é alerta, ela é perigo. É É como alerta, diz, perigo. corre porque vai pegar Corre. fogo alguma coisa, Isso. né? Entendi. Então, Então, quando se o você cérebro coloca não identifica uma segurança, que você está falando, né? Se ele não isso, identifica uma segurança naquele espaço, a rota de fuga, a saída, né? O ar puro, a área externa, a tendência é não querer mais ficar ali, né? é ir embora. Eu vou embora É rápido e o não vou primeiro ficar. instinto, o instinto de segurança, né? O instinto de segurança. Exato. Uhum. Uhum. Exatamente. É, onde é que eu tô? O que que eu tô fazendo aqui? Por Ó, que que eu tô aqui? é. Ah, Exatamente. Ó, tem uma pessoa perguntando aqui, tem uma peça antiga em minha casa, é a Rita Ferreira, em minha casa e pensei em pintar de amarelo para dar vida ó, à minha sala, é correto? Olha, não sei, porque a peça antiga é de quê? Se for uma madeira boa, bonita, você acaba pintar de amarelo, você pode perder essa peça, né? Depende, mas sim, podia ser um ponto de amarelo, eu acho que é um ponto interessante. Um amarelo ouro é um ponto interessante dentro de uma decoração, eu acho bem interessante. Lógico que tem tem que ver o que. resto todo, né? É isso que eu ia comentar. Tudo você tem que É. ver o conjunto, né? O O conjunto. conjunto da obra. Né? Então, é nas Isso. coisas mais simples. Às vezes você quer, eu Uhum, gostei dessa peça, tá, mas ela vai para uhum. onde? Ela vai combinar com o quê? Porque as coisas têm que se encaixar para que elas façam, Perfeito. inclusive, sentido. Quando aquilo Isso. me faz sentido, significa que eu estou completa, eu estou bem. E aí você tem dois Uhum. pontos interessantes no cérebro. Um, que ele Aham. vai entrar no piloto automático, e isso é muito bom, porque ele não vai ficar Sim. gastando energia à toa. E o Sim. segundo ponto é exatamente esse contraponto, vamos colocar, que é o quê? Eu tenho espaço para poder pensar e ter criatividade, porque eu não preciso me preocupar com outras coisas, como a rota de fuga, como se eu tenho segurança naquele ambiente. Então, eu entrei Perfeito. nesse piloto automático, opa, tô seguro, tô bem, então eu abro uma janela, Sim. Sim, falhou um fluir a pouquinho. Peraí. criatividade, e isso é muito importante. Aham. Aham. Voltou. Né? Voltou? Tá. Voltou. Deu uma É, falhadinha, mas deu para ouvir tudo. Ficou deu. seu áudio, mas deu. Então tá, jóia. Ficou. Então, Ficou. isso Aham. é muito importante, sabendo onde é que eu tô, né? O que Sim. que eu vou fazer. Uhum. Hoje de manhã eu estava até fazendo um curso interessante da área da educação e eu vou puxar um pouquinho aqui para arquitetura. Puxa. Eu Puxa, sou meio vambora. cara de Aham. pau. Não, para puxar, porque, na verdade, sabe o que eu acho Tá em todo mundo arquitetura? junto. Não, assim, e arquitetura, se a gente não souber tudo isso, como você falou, fazer um espaço tem muitos itens que precisam ser observados. Inclusive, como você falou, as pessoas, o que é que elas querem daquele espaço, como é que a gente vai. Né? A primeira coisa é saber qual é a função daquele espaço, qual função ela precisa ter. É muita coisa envolvida. Então, quanto mais informação a gente tem, de várias, por isso que eu estou fazendo essas lives aqui tão variadas, com tanta coisa, porque quanto mais informação, mais a gente consegue operar esse espaço confortável ou adequado, vamos dizer assim. Você vai Continua. agregando, né? Então, assim, Exatamente. são duas linhas de pensamento que, na verdade, eu Uhum. aprofundei um pouquinho hoje pela manhã, que é o pensamento divergente e o convergente. Então, primeiro você faz Certo. essa chuva mesmo de ideias, que é Sim, denominado pensamento divergente, põe tudo, sem julgamento. Eu sim, quero essa sim. parede verde combinando com uma azul, essa aqui com a roxa, aquelas coisas que às vezes não tem nada a ver Que no primeiro na momento. criação a gente chama de brainstorming, né? A chuva de Exatamente. ideias, né? A A tempestade de própria. ideias, brainstorming. Deixa e vai registrando. E deixa esse Aham. cérebro, como diz, né? Cai como se fosse um vulcão em erupção, eliminando todas essas E vai lavas e tal, botando tal, tal. tudo. E vai pôr tudo. Isso. Depois que você tem essa chuva de ideias, que você consegue ver esse panorama todo, você fala assim, opa, agora o que que realmente eu preciso? Que aí a gente chama de Uhum. pensamento convergente.
isso serve, isso não Uhum. serve, isso serve, isso não serve. É como se fosse Beleza. peneirando, né? Vai na Então, peneira. Uhum. e isso é legal, né, quando você faz, logicamente, junto com outra pessoa. Porque os Sim. pensamentos, eles são diferentes. E é legal, Uhum. né, você ter uma ideia e o outro também. As ideias podem ser Uhum. que se choquem, mas podem ser que elas se complementem e dando Sim, um perfeito. espaço Uhum. super agradável, Uhum. principalmente para quem está querendo aquele espaço, Sim, né? sim, sim, sim. Infelizmente, eu já vi às vezes pessoas assim, ah, se eu fiz assim e tá, eu dei a ideia, mas a pessoa não quis me ouvir, Uhum. acabei ficando com esse projeto, né? E é o que a gente estava Uhum. Isso é conversando, né? péssimo. É o Uhum. sonho, né? O sonho daquela pessoa. Daquela pessoa. Assim como nós educadores, é o sonho dos nossos educandos. E aí cabe Isso. uma frase do Rubem Alves, eu acho que ela vai dar muito certo para a arquitetura. Que o professor, aí eu vou até adequar, ou o arquiteto, nós podemos ser lenhadores ou então jardineiros daquele espaço que eu tenho a princípio. Então eu saio Uhum. ou, né, não dessa Tirando forma, tudo. não e É. tal, Uhum. ou então eu vou adequando, olha, essa aqui fica, né? Lógico, com empatia, é muito Uhum. importante. A Uhum. resiliência, porque tudo tem que ser uma via de Uhum. mão dupla, né, Mila? Não Com adianta, certeza. ah, eu quero assim, né? E ponto. Uhum. Não é É. bem assim, Dora né? coloca aqui, ó, a arquitetura precisa entender gente. Eu Ah, que concordo gracinha. plenamente, porque a gente faz pra gente, né? A gente projeta pra gente, não é para uma revista, não é para tirar foto, não é para mostra de decoração. Às vezes você entra umas casas e fala Exato. assim, gente, tá lindo se fosse uma mostra de decoração. Mas não é para alguém viver, né? Que não quer nem que tire o vaso do lugar, porque botou aquele vaso ali, não pode sair ali de cima daquele móvel, porque não pode chegar mais para lá. Então não tem uma vivência no espaço. Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu É. falo que a casa ela tem que ter vida, Sim. né? E História, viver, tem que ter história, né? exato. E às vezes viver é tirar Uhum. exatamente o vaso do lugar, né? Ou então lascou um pedacinho de uma Uhum. mesa e você fala, não, mas eu gosto tanto dela que ela vai ficar com esse Dela vai ficar assim mascadinho. mesmo, dá uma pitadinha, mexe ali, entendeu? É, É isso aí. E aí eu acho que o profissional tem que respeitar muito isso. Você sabe, eu fiz uma vez um curso, vários que eu já fiz, mas uma vez essa era uma psicóloga, ela me marcou muito quando ela disse assim, ó, vocês arquitetos e designers, vocês são os maiores fabricantes de cliente para mim. Porque a gente aqui, não ó. consegue fazer o que o cliente quer, o cliente fica frustrado e vai para o psicólogo. Olha que loucura. E é Ela falou isso e eu verdade. falei, cara, e é verdade como você falou, às vezes é um sonho de uma vida inteira que o profissional não teve a sensibilidade de entender isso aí, né? A verdade é, a vida é do morador e não do arquiteto, é isso aí. Então, a gente precisa, como profissional, ter essa resiliência que você falou, ter esse diálogo, é uma troca, eu acho que é É a uma questão da tarefa, não é simples, empatia. Não, mas é muito é, difícil, é inclusive. muito Eu difícil, acho é muito muito difícil. difícil, porque igual a Uhum. Dora comentou assim, né? As referências pessoais e familiares são essenciais. E às vezes a Sim, pessoa, igual por exemplo, na minha casa eu tenho um canto bem mineiro mesmo, bem de roça. Então imagina, imagina. a coisa assim de mesa de madeira, cozinha, porque o mineiro tem mania de cozinha, né? Tá Sim, na sim, cozinha sim. da casa dele. Então, É, é uma referência. Né? E às vezes sim. a pessoa fala assim, ah, mas isso aqui, esse quadro não combina com Não usa aquele. mais. Eu Mas já vi aquele gente falar em obra de arte que não se usa mais esse quadro. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, como é que chega no caso de uma pessoa e diz que uma obra de arte daquela não se usa mais, que tem que botar uma fotografia no lugar. Imagine, às vezes, um quadro caríssimo, uma pintura maravilhosa. Então, tem essas questões, né? Eu acho que tem que ter muito tem cuidado. que Respeito, ter. como Dora falou, É, respeito. E, é a e, e palavra-chave. ouvir É, muito, né? O que a eu pessoa falo quer, né? isso, eu falo que é o escutar, que ouvir muitas vezes Uhum. entra e vai embora, e o É escutar ainda verdade. fica. Né? Melhor, Então você bem tem mais, que bem ter mais adequado. realmente essa Uhum, escuta atenta, uhum, esse cuidado, e às vezes realmente a pessoa tem uma ideia que não combina, isso às vezes realmente existe. E aí ter o cuidado até de como? conversar com ela. Né? Ó, Uhum, a uhum, sua ideia é muito boa, mas nesse momento não casa. Eu tenho uma ideia que às vezes eu falo que vocês são máquinas de criatividade. Então, eu tenho essa outra ideia que vai casar. O sim, que, que você acha? Por isso a é, questão da empatia, ela é uhum, muito realmente importante. Ter esse uhum, olhar,
né? E realmente, né? Igual, acho que foi só a mãe que comentou, né? Quem vai morar ali é o morador, não é o arquiteto, Não é o arquiteto, exatamente, né? exatamente. Então, às vezes Ó, você o pode Deni falar, está falando sensibilidade, Deni. é isso Deni, mesmo. a arquitetura é algo muito sensorial. Exatamente. E aí a gente está falando diretamente com o cérebro, né? Diretamente com esses Totalmente, sentidos todos, né? Foi o que a gente começou totalmente. falando, né? E São toda os essa. canais de Isso. comunicação, né? Aham. Defina de novo para mim o neuroplasticidade. Tá. Porque muita gente não tinha chegado ainda. Chegou muita gente depois aqui, mas defina de novo para mim, que eu adorei aquela definição sua de neuroplasticidade. Ainda mais porque eu estava voando em neuroplasticidade. Não, é a capacidade, né, dos neurônios alterarem as suas funções e se adequarem naquele espaço. E aí eu comparo muito com o arquiteto, que vai pegar aquele espaço e vai adaptar aquele espaço de acordo com esse cérebro, nessa pessoa. Então, se eu pegar assim, a definição clássica de neuroplasticidade, vai ser a capacidade de neurônios de alterar suas funções, tanto quimicamente sua estrutura, sendo fundamental para facilitar recuperações de lesões ou até mesmo de adaptações no meio. Porque nós, seres humanos, somos assim, extremamente adaptáveis, né? Sim. Então, adorei essa aí também da Dora. Olha só, o arquiteto é um facilitador da organização do espaço. Sim. E aí ele vai exatamente pegar esse espaço e vai modulando, ele vai adaptando, ele vai pegar esse canto eu faço dessa forma, esse outro eu faço do outro, eu faço, vocês pegam o espaço, eu falo que ele multiplica, eu não consigo entender isso até hoje. Às vezes tem lá uma sala de 30 metros quadrados, ela vira 60, sem... Não é? Dá tanta coisa que às vezes até a gente não acredita, sabia? Nós arquitetos, nós vamos fazer, a gente às vezes não acredita que deu tanta coisa ali, né? Isso é legal. E às vezes, quanto mais coloca, tem locais, né? E lógico, depende do projeto, que quanto mais coloca, mais amplia o espaço. Mais amplia o espaço. E aí vem a organização que a gente falou também lá no começo. Se tiver tudo no seu lugar, o espaço cresce, que é uma coisa incrível como cresce, né? Tudo no lugar certo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. A gente a gente só tem mais uns 18, 15 minutinhos aqui. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Espaço, arquitetura, espaço, ele cura e adoece ou não? O que você acha? Eu acho que o físico adoece a mente, que adoece o corpo. Né? O que você acha? É o que a gente tinha comentado do equilíbrio, né? Mente, corpo e emoção. Então, eu acho que se a gente está num ambiente frio, como um hospital, que geralmente é muito frio, paredes todas brancas, aquela coisa, a luz fria o tempo inteiro, muitas vezes você não tem nem interação do que está acontecendo lá de fora, né? Aquilo, o cérebro fala assim, tá tudo igual, né? Dá até preguiça, entre aspas, de reagir. Os hospitais, aqui em Minas, alguns estão com essa preocupação da humanização. Para mim, a humanização, além de se tratar bem o outro, a questão de enfermeiros, é exatamente o espaço físico. Porque o quarto do hospital, e alguns hospitais aqui, parecem verdadeiros hotéis. E aí o corpo nem se sente doente mais. Ele se sente tão confortável, tão bem amparado, que ele consegue reagir melhor aos estímulos que ele vai ter externamente. Então, eu acredito muito nisso, sim, viu, Mila? Que o ambiente influencia o cérebro, sim. E exatamente porque ele precisa dessa conexão, ele precisa de saber o espaço que ele está. Né? Imagina um lugar assim, todo fechado, né? Igual você comentou do cinza, todo... Né? E a pessoa já tem uma característica já também de ser mais fechada. Introspectiva, Aí vira uma ostra, fecha, não abre, nunca e acabou, mais. Né? E aí esses sentimentos vão fazendo mal dentro, né? E vão fazendo, né, uma repercussão ruim no final das contas, porque está tudo ali muito preso, né? Eu acho também. As pessoas falando, os hospitais de São Paulo são bastante humanizados também. Eu não gosto nem de chamar muito de humanizados, tá? Eu acho que é uma outra discussão muito grande, porque eu acho que a palavra humanizada é você botar gente, né? Na verdade, né? Então, eu acho que o termo certo seria decorado de forma correta, mas é que a decoração ficou tão banal que
que as pessoas não entendem. A gente fala em humanizada e a pessoa já consegue entender que é uma coisa mais acolhedora, né? Mas é por aí. Tinha uma outra coisa aqui em cima. Qual aí, Dora pergunta, qual a interface entre neuroarquitetura e neuroplasticidade? Eu acho que Tá. Bom, quer falar um pouquinho disso? Que a gente ainda tem uns minutos aí. A neuroarquitetura é um ramo novo dentro aí da neurociência, que Uhum. está buscando exatamente entender esse cérebro e transformar, como diz, pegar o cérebro e pôr ele para fora. A neuroplasticidade é essa capacidade de adaptação, né? Então, o Certo. que a neuroarquitetura vem buscar? Exatamente conforto e bem-estar para esse cérebro que vai estar se moldando. A neuroplasticidade, ela veio muito forte depois de lesões, inclusive, que pessoas tiveram de estresse pós-traumático, de traumatismos cranianos, que aquela área tinha sido afetada e você falava assim, nossa, nunca mais a pessoa fala. E, de repente, ela começa a falar. O caso clássico é do Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, que teve a queda de ultraleve. Ele perdeu massa encefálica e a área que ele teve a lesão foi exatamente a da fala. E ele está aí fazendo show, cantando, né? A gente percebe que existe um esforço, mas ele está aí. Tá Isso é a neuroplasticidade. Está conseguindo. conseguindo. Essa adaptação da neuroplasticidade. Essa adaptação. E a neuroarquitetura, ela está tentando exatamente buscar esse bem-estar e conforto, mas ainda, pelo que eu li de artigos, muito voltado para espaços ainda colaborativos, mais voltado para a produção, né? Mas eu acho que aos poucos ela chega dentro da casa. Tem que chegar, né? Eu acho o seguinte, eu acho que para o arquiteto, quem faz interiores ou quem faz o projeto, mas principalmente quem faz interiores, tem que estar aplicando tudo isso, cara. Já existe a neuroarquitetura dentro de um bom projeto de arquitetura. Para mim isso é um fato. Já tem que estar lá, né? Então o que a gente está chamando é mais atenção para ter mais cuidado com isso. Mas se você não fizer um espaço adequado ao que precisa ser exercido naquele espaço, você já está fazendo uma boa arquitetura já, né? Porque, na verdade, a função primordial é possibilitar que as coisas aconteçam naquele espaço e que as pessoas se sintam confortáveis ao realizar, confortáveis e com segurança, né? Sim, Você falou, a gente tem 13 minutinhos, mas assim, você falou uma coisa legal. Você tá bem organizada. Eu tô aqui olhando o tempo, minha vida, porque esse negócio toda hora para e me deixa aqui falando sozinha. Aí eu tô aqui no controle. Mas, você falou uma coisa legal sobre a iluminação natural. E ela, na verdade, tem uma interferência muito grande no organismo da gente, e é pelo ciclo circadiano, que é justamente do amanhecer do sol ao se pôr, né? E quanto o cérebro precisa disso. Então, eu acho que isso aí também é uma função que a gente tem que ter muito cuidado nos espaços. Porque o cérebro, como você falou, em algum momento ele tá produzindo serotonina, em outro momento ele está adrenalina, ele vai precisar, em momentos diferentes, produzir estímulos e, na verdade, hormônios e coisas diferentes, né? Eu não entendo muito de cérebro, não, mas tudo bem. Não, mas aí... Agora entrou no meu, Mas o quê? Travada aí. Foi. Porque entrou uma ligação. Trazer esse ambiente. Tá certo. Trazer esse ambiente natural, né, para o cérebro conseguir saber se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Até mesmo para ele modular se ele está com fome, se ele está com sede. É uma das preocupações que a gente tem em ambientes que tem iluminação muito artificial. Hoje já tem lâmpadas de LED que fazem o ciclo circadiano, que fazem as tonalidades, os sistemas bem legais, e que é hoje uma tendência da iluminação. A gente tem sempre os espaços onde tenha justamente essas tonalidades da luz diferentes, né? Que legal, gostei. É uma novidade que é justamente para melhorar a saúde, né? Você vê, aqui mesmo eu estou falando, eu estou filmando aqui, nessa luz artificial que eu tenho, ela é mais amareladinha. E aí do lado de cá eu tenho uma luz natural. Quando está mais forte a luz de fora, meu rosto não fica tão amarelado. Agora ficou nublado, olha como ficou amarelo.
tem uma alteração de cor que a gente, se a gente olhar no dia a dia do trabalho, a gente não percebe isso, né? Da tonalidade da luz. Mas eu aqui olhando na minha imagem, toda hora muda a tonalidade da minha pele, por causa da luz natural interferindo aqui, né? Incrível isso. E como a gente não percebe isso, influencia totalmente na vida da gente, né? Sem a gente perceber, na verdade, né? Agora, qual eu já ouvi também uma coisa que fala o seguinte, que para a gente cuidar do físico, a gente vai com os exercícios físicos, né? Manter a saúde do corpo físico. E da mente, a gente teria que estar numa coisa de meditação. Também. O que você... Né? Também, que mais? Me fala um pouquinho aí de como é que a gente faz exercício pro cérebro, né? Pra cabeça, pro emocional. Existe. Chama de ginástica cerebral, Ah, é? Tem sim. A ginástica cerebral, por exemplo, eu sou canhota, né? Então tudo eu faço com a mão esquerda. Então, eventualmente, tentar fazer alguma coisa para mim, né, com a mão direita, é uma ginástica que eu vou fazer com o meu cérebro. Então, assim, pentear o cabelo com a mão ao contrário da sua dominante, ou escovar os dentes. Porque a gente está no piloto automático. O piloto automático, como eu falei, o gasto energético ele é pequeno. E o cérebro adora acomodar. Ele ama a zona de conforto. Pois então, é. O que eu tenho que fazer? Só ele não, né? Todo mundo, né? Todo mundo adora a zona de conforto. Né? Como ele comanda. Então eu tenho que fazer o quê? Tirar esse cérebro da zona de conforto. Sim, então, assim, você que dá aula também, você quer irritar bastante um aluno e falar assim, fulano, muda de lugar. Nossa, ele fica injuriado, né? É verdade. Porque você está tirando esse cérebro, na verdade, da zona de conforto dele. Então, quando eu consigo, né, fazer o contrário do que eu faço, eu já estou exercitando esse cérebro. A meditação, ela vem com muita força para nós ocidentais, mas é mais para a fuga desse estresse, para a fuga desse dia a dia corrido nosso, né? Sim. Que eu falo assim, é o famoso pare, respire e conte até 3, né? Que aí você, põe as coisas no lugar. No lugar, E os jogos que a gente tem, lógicos, né? Matemáticos, que a gente fala assim, sudoku, palavras cruzadas, caça-palavras, tudo isso você vai estar exercitando o seu cérebro também. É mesmo, eu nunca gostei, para falar a verdade, palavra cruzada. Eu tenho uma prima que ama, que faz o tempo inteiro palavra cruzada. Eu acho aquilo muito chato, mas já me disseram que a gente fica com a mente boa por mais tempo, né? Porque como você falou, exercício, eu vou começar a pensar em fazer palavra cruzada. Tem quebra-cabeça também. Tem quebra-cabeça também, pode ser, né? Mas trabalho manual também é importante. Não, eu não paro um minuto, eu acho que já deu conta, não precisa da palavra cruzada, não. Tem outras coisas. Tem outras coisas, compensa com outras coisas. Isso. Mas sim, né? Eu acho que essa coisa de estar sempre se desafiando um pouquinho é importante, né? Sim, importante. Para o próprio cérebro, porque como você falou, é que vai comandar todo o caminho, né? Todo o nosso dia, né? E eu acho que também nos desafios, tá? Então assim, não vou fazer isso não só quando eu tiver muita segurança. É aquela coisa, faça, porque feito é melhor do que perfeito. Né? Aquela velha frase assim, do marketing digital. Feito é melhor do que perfeito. Mas não, então pelo menos eu tentei. Né? Pelo menos eu tentei. Exatamente. Né? Pelo menos eu tentei, é complicado. A vida de meus filhos tem 97 anos. Deve ser a avó, né? É a avó, ama a palavra cruzada, a Lê, avisa, ó a Lê aí. Ela corrigiu, agora que eu vi. Você sabe que minha bisa, eu lembro bem, sabe o que ela fazia? Ela decorava, era na época, já tem alguns anos isso, que ela faleceu, e ela decorava o nome do artista com o nome de cada personagem de novela que aquele artista. Então ela sabia. O personagem tal, ela sabia que o artista era não sei quem, que ele fez a novela não sei o que com o nome tal, não sei onde com o nome tal. Caramba, e quando ela esquecia, ela, peraí, ia pro caderninho, olhava e manteve também aí saudável até o final da vida mesmo, bem idosa. Porque aí você vai associando, a associação para o cérebro, ela faz sentido. Aquilo que faz sentido eu aprendo. O que não tem sentido, passa. Como eu estudei e eu vou embora para aquilo. Ou seja, é pegar isso tudo, por isso que funciona tanto quando a gente faz a parte da educação ligada à prática, né? A experiência prática. Porque você simplesmente junta e as coisas fazem sentido, né?
E aí isso você assimila isso com facilidade, né? Com Muito certeza. melhor, né? E aí, É. tendo sentido, eu tenho um Aham. canal de comunicação, o cérebro grava. Agora, aquela Isso. coisa que para mim, a que eu vou usar isso no meu futuro? É a grande pergunta, Hum. né? Para que eu É. vou usar isso? E tem hora que você não tem nem resposta, que você Não tem sabe que não vai resposta. usar Não nunca. vai usar nunca, né? É. Mas às vezes acontece, daquela informação voltar, muitas vezes acontece, voltar na hora certa. Você não sabia para que ela Sim. servia e ela vem na hora certa, né? Que você Uhum. precisa, né? Ó, a gente só tem 3 minutinhos Oh, agora. Mila, só Meu, agradecer. muito rápido. Ó, também. Obrigada por aceitar esse desafio, tirar seu cérebro aí da zona de É, conforto, da gente mudar de falar de área. arquitetura, da gente falar de arquitetura e neuroplasticidade. Muito bom, Dani, muito bom. Super obrigada. Eu que E agora eu quero agradeço. agradecer especial a Tita e a Grace, que botaram você aqui. Um carinho enorme por Ah, são elas. mais doidos do que eu. Ai, super queridas. Oh, Super. Ó, gente, obrigada. obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui. Amanhã eu não vou conseguir fazer live, porque eu tenho uma reunião no interior. Mas quarta-feira eu estou aqui de novo com mais live, que vai ser bem legal. Também é sobre acessibilidade. É bem interessante. Como é uma coisa importantíssima também. É como a gente adequar os espaços aos idosos. Ah, isso é bacana, hein? Sobre acessibilidade. Vai ser específico sobre isso, com Marília na quarta-feira. Bem legal também, porque a gente acaba que, né, acha que não vai ficar velho, que, né, É e que verdade. precisa ficar ligado nisso também, para ficar confortável, né? Como você falou, Isso. porque você numa casa que você tá com medo o tempo inteiro, com medo de cair, com medo de, né, e não vai ser legal, de jeito nenhum. Super obrigada, Ah, eu que super agradeço, obrigada. Vila. Um carinho muito grande. Prazer Ah. enorme falar com você. Viu? Também, Um querida. beijo para todos aí. Obrigada. Um beijo, gente. Obrigada a todo mundo. Tchau, Tchau. tchau.